Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 23º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus nesta liturgia vem nos indagar, nos questionar, nos chamar a atenção sobre algumas realidades. A primeira: qual o lugar de Deus na nossa vida? Qual o lugar que Ele ocupa no nosso viver? Diz o Evangelho: se alguém vem a mim, mas não é capaz de se desapegar de seu pai, de sua mãe, de sua mulher, de seus filhos, de seus irmãos e até da sua própria vida, não conseguirá ser meu discípulo. Aqui se encontra algo muito importante e necessário na nossa reflexão. Qual o lugar que Deus tem no meu coração? Qual o lugar que Deus tem na minha história? Qual o lugar que Deus tem nas minhas opções? Qual o lugar de Deus na minha vida? E Jesus indica o lugar que Deus tem que ter. O primeiro posto, o primeiro lugar tem que ser o lugar de Deus na nossa vida. Por quê? Porque a partir da experiência com Deus, a partir desta íntima relação que nós temos com Ele, a partir dele ser aquele que está em primeiro lugar na nossa vida, todas as outras coisas nós vamos aprender a administrar. Todas as outras coisas nós vamos aprender a nos relacionar com ela, inclusive com os nossos pais, com os nossos irmãos, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos bens, com os nossos amigos, enfim, com todas as outras coisas. Por quê? Tantas e tantas vezes nós nos escravizamos, seja de pessoas, seja de coisas, de objetos. Nós nos escravizamos e nos adoecemos por causa da dependência. E quantas vezes nós não nos adoecemos por conta das decepções, porque colocamos demasiadamente no outro ou nas coisas a razão da nossa felicidade. E nos deparamos com a inconstância ou a não capacidade das pessoas ou até mesmo das coisas de corresponder àquilo que nós sonhamos. Este desapegar-se que Jesus está dizendo não é não ter vontade, não ter desejo. Desapegar-se não quer dizer não dar importância, mas desapegar-se quer dizer saber colocar cada coisa no seu devido lugar. E saber que somente uma realidade tem que ser fundamental e substancial na nossa vida, que é a relação com Deus. Pois quando temos a relação com Deus, vamos sendo plenificados de sabedoria, de entendimento, de sensibilidade, e por isso aprendemos a nos relacionar com os outros sem usar dos outros. Convivemos muito bem com todos, sem ser escravo de ninguém. Aprendemos a nos relacionar com as coisas, sem fazer das coisas algo maior do que nós mesmos. É por isso que é importante na vida uma outra questão: deixar-se ser iluminado por Deus. Se nós somos capazes de colocar Deus no primeiro posto da nossa vida, nós temos que nos deixar ser iluminados por Ele.
Jesus se utiliza de uma parábola dizendo que quando nós projetamos a construção de uma torre, nós temos que levar em consideração todas as conjunturas, porque senão esta torre começa e não se acaba. Deixar-se ser iluminado por Jesus, por Deus, é compreender que a vida tem desafios, muitos desafios. A história do homem e da mulher é uma história onde a cada dia devemos compreender que tantas e tantas coisas nós vamos aprendendo. É por isso que devemos nos deixar ser iluminados por Deus, porque se não somos iluminados por Deus, nós corremos o risco de deixar as nossas ambições, as nossas ganâncias, deixar os nossos sonhos, que nem sempre correspondem com a realidade, se sobreporem a nós mesmos. E aí, na primeira dificuldade, no primeiro desafio maior que possamos ter que enfrentar, o que acontece? Nós nos sentimos derrotados. Nos sentimos derrotados. E a derrota vai acabando conosco, vai atrapalhando o nosso interior. Por isso, a sabedoria de Deus, que é luz para os nossos passos, devemos nos deixar ser iluminados por Deus, e esta iluminação nos concederá a sabedoria. Mas também Jesus se utiliza de uma outra parábola, a parábola do rei que foi combater com o seu inimigo e quando percebeu que tinha muita gente, arruma um grupo e fala: vai lá negociar a paz. Isto para nos recordar que na vida nós precisamos ter humildade. Humildade. Se nós não tivermos humildade, se nós não tivermos o reconhecimento que nós necessitamos uns dos outros, se nós não tivermos a maturidade de entender que nós não somos capazes de tudo, nós seremos derrotados. Porque o mundo tem forças. O mundo tem muitas forças. Forças que tantas vezes nos ajudam, mas também forças que tantas vezes nos derrubam. É por isso que relacionar-se com o mundo cobra de nós a humildade de compreender que precisamos estar atentos uns aos outros, colocando amor nas nossas relações, respeito no nosso viver e, sobretudo, compreendendo que a nossa humildade deve nos fazer voltar sempre para Deus, pedindo a Ele que nos conceda aquilo que nos é necessário. Então, nesta 23ª semana do tempo comum, nós somos chamados a olhar um pouco para o nosso interior e ver o que prevalece no nosso interno. Quem está sentado no centro do seu coração? Como você se relaciona com as realidades que estão à sua volta? Há humildade nas suas atitudes diante dos desafios da vida? Fala-se muito hoje de santidade, mas o que é ser santo?
Talvez a gente olhe para os grandes ícones de santidade na igreja e até tantas e tantas vezes corremos o risco de dizer: não sou capaz, mas é porque nós não entendemos santidade. O que é santidade? Santidade é justamente isso: ter Deus no centro da sua vida, deixar-se ser iluminado por Ele e agir com humildade e humanidade no cotidiano da vida. Isso é santidade, porque isto nos ensina a saber acolher, mas também nos ensina a nos darmos uns aos outros. É isto que a palavra de Deus hoje nos chama a atenção. É isso, meus irmãos e irmãs, que devemos estar atentos no nosso viver de fé, na nossa vida de homens e mulheres chamados a ser sinal de Deus no lugar em que nos encontramos.